Você está ao vivo de óculos para mais um Fogo no Parquinho. E aí, vai entrando você que é novo, você que nunca me viu, vai me ver de óculos. Oi, gente, sou eu, tá? Gente, a vantagem de ter o nariz assim é essa, entendeu? Essa é a vantagem. A gente tem que ter vantagens em ter vantagens, né? O Rodrigo fala que eu sinto todos os aromas por causa disso. Vocês acham que o Rodrigo não faz bullying comigo, gente? Faz, mas faz bullying. Agora eu já tô ninja para ler as coisas. É só não olhar onde tem isso aqui. Ai, que susto. Era para entregar para ele? É. Ai, que bom, tá vendo? E aí, Rodrigo, você não me mandou depois. Me manda depois. Tá. Me manda. E aí, gente, vamos lá. Entrando para o Fogo no Parquinho. Essa é a aula que a gente quebra os mitos, né? Por quê? Porque os mitos atrapalham vocês. Vocês acabam pensando um monte de coisa que não é para pensar. Às vezes as pessoas até estão falando coisas que fazem sentido. Às vezes, gente. Na maioria as pessoas são radicais, são de seitas, entendeu? E aí vocês se impressionam. Porque impressiona. Eu me impressiono, né? Por que vocês não vão se impressionar, não é? Então vamos começar. Ângulos para dar a pestana são importantes? Acredito que são ângulos de corte, né? Gente, a pestana, que é aquela parte do pão que levanta, para quem aqui é leigo de termos, o que acontece? Aquilo é um elemento de muita cobiça em todo mundo que faz esse estilo de pão rústico, esse estilo de pão italiano, esse estilo de pão sourdough, né? Esse estilo de pão de massa azeda, tudo sinônimo, tudo parente, tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. O que acontece? As pessoas gostam muito, porque para quem faz, aquilo é um sinal de vitória, certo? Vocês sabiam que para quem compra, nem tanto? Se a pessoa não souber disso, a pessoa não tá nem aí para a pestana do pão, gente, de verdade. Mas aqui não é um momento terapêutico, e sim um momento de fogo no parquinho. A pestana não é resultado apenas do seu corte. A pestana é um resultado de muita coisa mesmo. Então não é você inclinando ou não inclinando que você vai ter, certo? Você não precisa nem acreditar só no que eu estou te falando. Basta você olhar dezenas de vídeos na internet. Tem gente que faz o corte bem perpendicular mesmo. Pá, faz assim. E abre uma pestana. Tem gente que inclina e faz os 45. Por que os 45 é favorável? Porque você consegue aquela abertura mais favorável do pão. Não quer dizer que isso será o segredo do seu sucesso, gente. Se fosse assim, muitas pessoas que têm uma alimentação saudável seriam extremamente saudáveis. E tem muita gente que tem uma alimentação saudável que não é saudável. Fez sentido? Como assim? Tem muita gente que come super direitinho. Come verdura, come legume, pega sol, não sei o quê. E quando vai fazer um exame, não está absorvendo direito as vitaminas, não sei o quê. Um monte de coisa. O que essas pessoas têm? Essas pessoas têm uma série de problemas que ela não pega, muitas vezes não absorve os nutrientes. Então é uma pessoa que come direito, porém não tem saúde, não absorve as coisas. Muitas vezes a pessoa faz o corte como manda o figurino e não tem a pestana. Então tem coisas que vocês precisam entender que não tem uma correlação obrigatória, tá? E o corte é uma delas. O corte não vai determinar a sua pestana. O que determina este elemento é você ter todo um processo bem feito do início ao fim. Inclua no processo, principalmente, o seu ponto de fermentação e o seu forneamento, tá? Então, presta bem atenção que isso é mais importante. Posso substituir na receita do pão, quando estou fazendo, qualquer ingrediente? Então, quando você fala, posso substituir na receita do pão quando estou fazendo qualquer ingrediente, é o seguinte, qualquer ingrediente não é assim, pá, vou substituir. Você não pode pegar e achar que você vai substituir uma manteiga por um azeite. Não vai ter o mesmo efeito.
As pessoas fazem croissant com azeite? Não. Gente, algumas coisas a gente precisa de elementos. Então, aquelas pessoas que acreditam que podem sair substituindo tudo, não vai dar certo, tá? Foge desse povo, que você pode substituir tudo. Esse povo, na realidade, quer o quê? Quer ser legal com você, porque você que pergunta se pode substituir, quer ouvir que sim, que pode substituir. E aí, quando você escuta que não pode substituir, você fica possuído, você fica com raiva, porque você tomou uma negativa. É que nem uma criança que recebe não, você faz birra, mesmo sendo adulto. Então, esse negócio de substituir, para com isso. Para com esse negócio de substituir, por gentileza. Faz o negócio direitinho. Depois, se você desejar, você substitui por sua conta e risco. Então, não pode sair substituindo qualquer ingrediente. Não é assim que a vida funciona. Até as pessoas, tem gente que fala, né? Ninguém é insubstituível. Depende, né? Tem umas pessoas que a gente substitui com muita facilidade, né? Povo ruim a gente substitui. Mas a gente não vai substituir por povo ruim. Na realidade, a gente está fazendo uma evolução e está selecionando. É diferente, tá bom? Fernanda não critica, Fernanda dá dicas. Usar melhorador, sim ou não? Nossa, isso é muito fogo no parquinho. O negócio é o seguinte, você quer fazer exercício e ficar trincado usando drogas, ou você quer fazer exercício, comer direito e ficar bonito naturalmente? Esse é o exemplo que eu tenho para te dar na minha realidade, do que eu gosto, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, é muito fácil a pessoa pegar, usar vários medicamentos, fazer vários procedimentos cirúrgicos e ficar capa de revista Uhu. Né? Muito fácil você botar um melhorador numa farinha e, nossa, fazer de tudo, né? Então, assim, não é para fazer isso. Lógico que não. Não é para usar melhorador. Primeiro, porque não é bom para a sua saúde. Segundo, que se não é bom para a sua saúde e você, por um acaso, faz para produzir, não será bem para a saúde dos outros, né? Não vai ser bom para a saúde dos terceiros que vão comer aquilo. Logo, isso não deveria passar nem na sua cabeça, nem na cabeça de ninguém. Não se deve indicar melhorador. Você deve indicar que você melhore o seu processo e não que você coloque um melhorador. Olha, que frase boa, né? Melhore o seu processo para não usar melhoradores, né? Essa é boa, gostei dessa. Fui criativa agora. Tico e teco funcionaram. Para ser bom, tem que ter pestana? Lógico que não, gente. Às vezes você tem aquele pão com uma pestana maravilhosa, você parte o pão está cru por dentro. Ou você tem uma pestana maravilhosa e o pão está completamente solado. E aí, ele é bom? Não. O conjunto do pão ser bom é casca e miolo, ponto. Tá? A pestana é o quê? Estético. Gente, as pessoas são, na maioria, 100% dos seres humanos são Gisele Bündchen? Não, mas tem gente bonita, não tem? Não precisa ser igual a Gisele, né? Mas não tem gente bonita? Então, a pestana é a mesma coisa. Não quer dizer que porque não tem pestana, não vai ser bom. Entenderam? Não é por isso. A gente busca, a gente quer, mas muitas vezes a gente dá uma vacilada e não tem. Porém, o miolo tá super bem fermentado, a casca tá bem feitinha, sabe? Tá caramelizada, não tá aquela casca grosseira. Então, por que você vai achar que esse pão tá ruim? Ele não tá, vamos dizer, se ele vai para um concurso de beleza, ele não vai ganhar nota 100, mas ele pode chegar a ganhar um 90 e poucos. Porque no concurso de beleza também temos outros atributos. Basta lembrar que nos concursos de Miss, elas não ficavam só fazendo assim, né? Não tinha hora da entrevista e tinha muita Miss que perdia na entrevista, né? Vocês lembram disso? Isso é da minha época, adorava olhar concurso de Miss. Nossa, adorava. Então presta atenção, lembra que o pão com a pestana é tipo concurso de Miss. A Miss, em um momento, ela tem a entrevista, ou seja, não é só a beleza que vai contar, tá? O interior e o que se fala também, né? Nesse concurso. E no concurso das pestanas, do pão, sabor, casca, estrutura também conta. Então não precisa ter pestana para ser bom, tá bom? Gente, adorei esse meu exemplo do Miss. Como é que eu desencavei isso, gente? De concurso de Miss. Essa é muito louca, né?
Deve ser, pelo amor de Deus. O pão, agora ferrou, né, gente? O pão precisa de choque de temperatura. O pão de levain precisa de choque de temperatura para crescer? Aí, entre parênteses, 25 graus. Gente, o negócio é o seguinte: choque de temperatura. Olha só, não entendi esse negócio de choque de temperatura, mas até agradeci isso porque eu vou começar a pesquisar esse termo, né? Que a galera é criativa, né? A galera do submundo é criativa. Olha só, o pão feito com fermento natural, o pão com levain, ele precisa que você tenha um método para fazer e que você siga um processo bem feito, tá? Então, compreenda que esse negócio de choque de temperatura e diluição não sei das quantas, essas diquinhas para o seu pão com levain dar certo, fazer sucesso. Gente, isso é irritante, tá? Isso não é como se houvessem segredos e dicas para o seu levain dar certo. Não, gente. O que existem são explicações que são coerentes, entendeu? Que você consegue realmente entender, aplicar, descobrir por que você está errando e voltar atrás e refazer e acertar. Isso sim é coerente. O pão precisa de você saber fermentar e conhecer seu fermento, tá? Se o pão precisasse de um choque de 25, como é que a galera lá no frio faz o pão? Muitas vezes eles não têm 25. E que negócio de choque de 25, gente? Para com isso. Vocês, assim, para de ficar se fixando em coisinha, em diquinha, tá? A diquinha faz com que você não pense, faz com que você estacione no mesmo lugar, entendeu? Diquinha não leva você a lugar nenhum. A não ser quando a gente fala assim, dica de um lugar para comprar. Beleza, isso é uma dica, vai te levar para um lugar para você comprar mais barato. Aí, inclusive, eu gosto dessas dicas, tá? Alta temperatura necessária para fazer pão. Nossa, esse é um super fogo no parquinho. Alta temperatura é necessária para fazer pão. Coitada dessa pessoa, só deve fazer um tipo de pão, né? Temos que ter pena. Por quê? Eu já ouvi esse discurso de muito vendedor. Tenham medo. O dia que vocês escutarem uma pessoa que vende forno, dizendo que você precisa de um forno de lastro para fazer pão, ou que você precisa de um forno com altíssimas temperaturas, você foge. Porque provavelmente a segunda frase vai ser, eu tenho esse forno para te vender. Então, assim, o que você não precisa de alta temperatura para fazer pão. Você precisa entender quais as temperaturas que você precisa para alguns estilos de pão, sim. E se você vai fazer esses estilos em casa, certo? Muitas vezes tem coisas que não é só o forno. Você precisa também de um equipamento para bater essa massa. Muitas vezes na mão você não vai conseguir. Então não adianta nada você ter um forno com altas temperaturas se você não tem equipamento que bate. Então, assim, tem coisas que andam em conjunto, sabe? E a pessoa esquece de te contar isso, né? Ela fala só alta temperatura. E outra coisa, isso é generalizar muito um processo tão amplo, uma coisa tão ampla que é pão, né? Que a gente tem muitos tipos de pão. Então, eu conversei, foi com a Lisete, que ela falou que ela tá na casa da filha dela, e quem assistiu essa live vai lembrar. E ela fala que lá o forno da filha dela não chega, acho que a 200. E aí ela tá fazendo só pão de forma. Por quê? Porque ela sabe fazer outros estilos. Então não quer dizer que aquele forno da casa da filha dela, ela não vai fazer pão. Ela vai fazer outros. E quando ela voltar para casa dela, ela vai voltar a fazer os outros que ela consegue fazer com mais de 200. Então, assim, 200 é uma temperatura alta? Não. Mas precisa pelo menos de 210 para fazer nosso pão de panela, por exemplo. Então, assim, algumas coisas a gente é honesto, mas alta temperatura você pode traduzir em 240, 250, 300, isso são altas temperaturas, certo? Então, assim, cuidado com isso. Preciso ter farinha forte? Não, você precisa entender o que você tem na sua casa. Quando você entende o que você tem na sua casa, tudo funciona. Um bom exemplo que a gente tem de uma pessoa até que não é meu aluno foi Pedro, que entrou na live dessa semana de manhã e falou que estava com a Manitoba e não estava satisfeito com os seus resultados. Vale isso? Vale isso? Vale isso. Isso é o que eu mais escuto por aí. Por quê?
porque as pessoas fazem um grande alarde em torno da manitoba, como sendo uma farinha, uau, super forte, farinha Rambo, né? A farinha que dá porrada em tudo. Mas olha só, você precisa entender como funciona a farinha Rambo, né? Para quem não conhece Rambo, clica depois na internet Rambo, né? Sylvester Stallone, bem roots aquela época. Acho que era Sylvester Stallone, né? Aliás, como esse cara envelheceu bem, né? Você vê que a pessoa se cuidou. Mas olha só, você precisa entender que farinha forte também não vai resolver seu problema. Se você não entender, você não vai conseguir tirar um bom resultado dela. E aí não adianta nada você ter farinha manitoba, porque você vai ver a galera postando pão super maravilhoso de Dona Benta, de farinha Primor, de farinha Mirella, de farinha Renata, e você lá chupando o dedo com a sua manitoba, né? Porque é isso que acontece. Quando você não tem método e você acredita nisso, você fica lá dando murro em ponto de faca, porque não vai conseguir fazer. Porque você está preso num conceito e não entendeu o que quer dizer a farinha que você tem, tá? Você não precisa, dependendo do que você quer fazer, a maioria das coisas. Por que eu falo a grande maioria das coisas? Porque para algumas facilita, tá? Você ter. Mas não precisa nem ser a farinha Rambo, não, tá? Uma farinha um pouquinho melhor já resolve tua vida. Com um processo bem redondinho, você já faz. Por que eu falo isso? Porque eu tenho aluno que conseguiu fazer com bioorgânica, com Paulínia, conseguiu fazer panetone. É lógico que os resultados são diferentes? São. Mas vocês precisam entender que é possível, que a pessoa chega no final do processo. Entende? Então, assim, entendam que vocês precisam rasgar esse ranço. Senão vocês não vão arriscar de fazer as coisas na casa de vocês. A massa encolhe com a fermentação? Gente, assim, encolhe como? O que a gente tem que entender é que, assim, ela vai ficar mais fofa. Mas encolher, eu entendo que é o quê? Que você tá botando no forno e ela tá ficando, assim, amarrada. É isso que eu tenho a impressão. A massa não encolhe com a fermentação. A massa, pelo contrário, ela desenvolve e expande. Então, esse negócio dela encolher com a fermentação, realmente isso é um mito muito bizarro. Ela não encolhe com a fermentação, tá? Fica calma aí que isso é mentira. Alvéolos têm relação com a hidratação ou é um conjunto de fatores? Isso sempre vem aqui no Fogo no Parquinho, né? Eu acho que isso é tipo pestana também, né? Parada sempre volta, né? Vira e mexe, o nego tá rodeando dos alvéolos. Olha só, gente. Alvéolos é uma coisa que é o fantasma de muitos, é elemento de cobiça de outros, mas no frigir dos ovos, o que a gente pode dizer? Que sim, é um conjunto de fatores. E quando você não tem, provavelmente é porque ou você não está fazendo um método para isso, ou porque você está comparando com um pão que não tem nada a ver, ou porque você não está fermentando direito. Tudo depende do tipo de alvéolos que você está gerando como expectativa. Aí como é que é isso? Você abre fotos na internet, onde você vê pães super, mega, hiper, triper alveolados. E aí você não sabe qual é a farinha que a pessoa usa, qual é o processo que a pessoa usa, qual é tudo, qual é a condição que ela assa. E aí você quer que o seu fique igual, entendeu? Não vai rolar. Porque assim, se você quer igual aquela foto, você tem que ir atrás daquela pessoa, para começar. E pode ser que aquela pessoa não te fale o que está fazendo ela fazer, porque às vezes essa pessoa é um mero reprodutor de receitas. Ou ela reproduz uma técnica e ela muitas vezes não está nem aí para se tem alvéolo ou não. Ela simplesmente faz, posta foto e vida que segue, tá? Muitas vezes essa pessoa não vai nem te responder, porque ela fala num idioma que você nem compreende. Você só olha a foto, acha bonito e vida que segue. O que você precisa entender é que, assim, colocar 80%, 90%, não é isso que vai te dar o alvéolo. Isso vai te dar, com certeza, um mingau se você não souber trabalhar com isso. Isso é complicado. Quando você não tem um método para ir adicionando água, você vai fazer provavelmente um pão que vai ser uma lama, tá? Isso é verdade. Então, não é você pegar e vou botar mais água, vou colocar mais água e aí meu pão vai ter alvéolo. Não é assim, tá? Presta atenção que muitas vezes vocês compram essa ilusão
de achar que muita água faz seu pão ter isso. O que a gente precisa entender é, muita água faz velocidade de reação química. Verdade, ok. Você vai ter um aumento nas reações químicas, você tem mais meio de água, então vai, teoricamente, tender a ter mais atividade de fermentação. Agora, você não pode somente confiar nisso. Existe todo um processo para você manipular a massa, tudo mais. E também, a gente precisa entender que nem é todo estilo de pão que tem alvéolos, né? Brioche não tem. Aí vocês vão falar, mas eu já vi panetone com alvéolos. Gente, a textura de um panetone não é classicamente cheia de alvéolos. Essa textura é outra, tá? Não é nem socada, nem cheia de alvéolos. Então, precisa entender que alguns pães, a galera força a barra, de verdade, tá? Assim, eu vejo umas fotos de panetone, tô comentando aqui, por quê? Porque a grande questão é que a galera dos alvéolos vê alvéolos em tudo, até as fotos lá de uns perfis que tem panetones super alveolados. Quando você aproxima, você vê que a massa não é fofa, tipo um algodão, tá bom? Então, precisa entender a disposição e a textura desses alvéolos, sabe? A textura da massa como um todo, o jeitão da massa, tá? Os tempos entre as dobras são fixos? Gente, ontem a gente fez uma aula onde eu falei sobre isso, né? Dei como exemplo que os tempos não precisam ser fixos. Você pode, através da sua observação, estender ou encurtar os tempos no seu processo de fazer o pão. Quando você engessa esse negócio de fazer tempos fixos, você pode estar prejudicando o seu desempenho. Por exemplo, você fez uma dobra e aí você tem uma farinha que ela precisa de mais tempo para dar uma relaxada, para você fazer um próximo movimento nessa farinha, nessa massa que essa farinha gerou. E aí você vai nessa regrinha de bolo, 30 minutos, 40 minutos, X minutos. O que vai acontecer? Você vai errar. Você muitas vezes poderia esperar um pouquinho mais de tempo e fazer a sua dobra ou continuar, fazer a sua pré-modelagem, modelagem, etc. E aí você fica fixo no número, em vez de olhar o aspecto da sua massa, para você ver se você precisa esperar um pouco mais ou até mesmo encurtar, tá? Lembrando ainda que tempos fixos é muito difícil de você realmente ter isso funcionando se você não tiver o fator temperatura sendo controlado, tá? Se você tiver 30 minutos de intervalo com uma massa gelada, é diferente de 30 minutos de intervalo com uma massa mais quente. Prestem atenção que as respostas da massa não estão relacionadas somente com o tempo, mas tem muita relação com temperatura. E as pessoas gostam muito de ocultar este pequeno grande detalhe que faz toda a diferença para vocês fazerem os pães com mais sucesso, certo? Preciso ter forno de lastro? Gente, tá de brincadeira, né? Falei para vocês que não precisa ter forno de lastro. O que é um forno de lastro? É um forno geralmente elétrico, mas pode ser a gás também, que tem uma pedra na parte de baixo que a gente chama de piso. Piso, como se fosse o chão da nossa casa. E o teto, geralmente são resistências, né? Então, a gente precisa entender que você não é obrigatório a ter esse tipo de forno, né? E para isso temos milhares de pessoas no mundo inteiro que fazem em outros tipos de fornos seus pães, inclusive em fornos de casa, sem ser de lastro, né? Então, cuidado, isso aí é alguém querendo te vender um forno de lastro. Fogo no parquinho, né? A gente tem que fazer esse comentário. Receitas em TA e TF. TF deve ser tempo de fermentação, né? Temperatura de fermentação. Só me ferrei, é verdade. Gente, quando as pessoas começam a falar, deixe em temperatura ambiente, deixe em temperatura de fermentação, foge. Foge porque é roubada. A pessoa tem que te falar esse número. Isso é um número que realmente você precisa contar. Se você está ensinando, principalmente. Se falar para a pessoa, deixe em temperatura ambiente, ambiente de quê? Ambiente da Groenlândia não é igual ao ambiente do Rio de Janeiro, que não é igual ao ambiente de Brasília, do Amapá, de Manaus, né, de Maceió, e por aí vai. Então, entende que temperatura ambiente é a coisa mais variável no planeta Terra. É verdade.
Então para com isso. Temperatura de fermentação também. Eu posso fermentar no frio em infinitas temperaturas. Posso. E também posso fermentar fora da geladeira também. O que vai fazer isso? Você repetir uma receita com esse tipo de padrão é o que a pessoa falou, só me ferrei. Eu só me ferrei e estava na caixinha também. Mais água é igual a mais alvéolos? Foi assim mesmo que a pessoa escreveu. Você vê como é que as pessoas se repetem. Gente, quando a gente fala mais água e mais alvéolos, já entenderam que isso não é o procedimento padrão, né? A gente às vezes tenta pensar de uma forma lógica, mas o pão não é assim também. A lógica dele tem limites. Quando vocês vão jogando mais água, é como já falamos aqui. Vocês vão ter alguns prejuízos se vocês não têm técnica e se vocês não têm como fazer isso. Não é a segurança, tipo assim, bota que vai dar certo. Não, não é assim, tá? Eu falei hoje com a Sônia, é Sônia, não tô confundindo. E ela falou que ela fez um curso que a pessoa falava que tinha que botar 80% para qualquer farinha de água. Olha que beleza. Opa, tranquilo isso, né? Não, deu errado, bastante errado. E com certeza vai dar. 80% é muito para você pegar e falar que pode botar em qualquer farinha. Não pode, entendeu? Não pode. Tem coisas que não pode mesmo, viu, gente? Muita água em qualquer farinha não é assim, não. Até na farinha que aguenta muito, você tem toda uma abordagem para fazer isso. Você não sai tacando igual um maluco, entende? Então, assim, você tem maneiras de fazer isso. Às vezes você acrescenta em 2 etapas a água, né? E nem acrescenta sempre a mesma quantidade. Depende também dos fatores externos daquele dia, umidade, o tipo de lote da farinha. Às vezes não é... Gente, as farinhas são vivas, ou pelo menos deveriam ser. Então, tipo vinhos, né? A gente não tem todo ano o mesmo vinho, certo? Por que quando as pessoas fazem alguns tipos de bebida, elas são mais padronizadas? Porque elas passam por um processo de mistura, outros tipos de processo que fazem com que seja sempre a mesma bebida. Por exemplo, um vinho do Porto ou um champanhe que sempre tem aquela característica, porque as pessoas fazem misturas para que tenha. A farinha também, existem moinhos que sempre fazem misturas de grãos para ter sempre o mesmo resultado. Existem outras que não fazem. Por que eu estou falando isso? Porque se você pensa que sempre mais água vai gerar mais alvéolos, em algum momento você vai cair do cavalo. Porque se você pegar uma farinha que tem variação, e você pensa desse jeito raso, você sempre vai ter problema com essa farinha. Porque a farinha vai sempre variar. E aí se você vai com esse raciocínio, você se estrepa, certo? Farinha italiana é a única forte para pão. Nossa Senhora, então não podemos fazer mais pão se não tivermos essa farinha. Gente, olha só. Quando vocês querem fazer algumas coisas típicas, ajuda, tá? Mas não quer dizer que vai determinar. Por que eu tô falando isso? Mais uma vez, é a mesma coisa da farinha forte, certo? Vocês não achem que só porque é da Itália é tudo forte. A Itália também faz as farinhas que não são tão fortes assim. E eles vendem do mesmo jeito. Só que aí o que acontece? A pessoa que não tem muito conhecimento, ela acha que só porque tá da Itália é maravilhosa. Não, tem muita farinha que é da Itália e não é maravilhosa, não. Então, assim, e outra coisa, se você ficar pensando nisso, que você só com essa farinha vai fazer o pão, você vai perder uma ótima oportunidade, aliás, uma gigantesca oportunidade de fazer excelentes pães, porque hoje no nosso mercado tá assim de farinha que você consegue fazer seu pão e ter muito sucesso. E você não depende de uma farinha italiana. De verdade, você não depende de uma farinha italiana para fazer seu pão, tá? Mas eu quero fazer o pão de Altamura. Realmente, se você quer fazer um pão de Altamura, você deveria ter uma farinha italiana, né? Uma sêmola. Principalmente uma sêmola integral, né? Porque Altamura é com integral. Então, você tem farinha de sêmola integral. Então, algumas coisas são de denominação geográfica, como este pão que eu dei, por exemplo. E aí, se você quiser muito reproduzir exatamente aquele pãozinho, você vai precisar. Agora, não quer dizer que você não pode fazer um genérico, né? Então, para com esse negócio, tá? Gente, isso aqui eu não entendi, mas veio pro fogo no parquinho.
Que horas você acorda? O que interfere isso, gente? Que horas eu acordo? Depende do dia. Refrescar 2 vezes o fermento para fazer pão é obrigatório? Não. Precisamos entender a mecânica de você refrescar o fermento. Refrescar serve alimentar, multiplicar, são sinônimos, tá? O que é isso? É quando a pessoa pega o pote do fermento, ela quer fazer seu pão, ela tem que pegar um pouco daquele fermento, de acordo com o método ou proporção que ela está fazendo, ela vai colocar água e farinha, vai esperar esse fermento crescer até onde ela conhece, é de bom tom, né, que ela conheça, né? Se ela não conhecer, ferrou, já vai dar errado. E aí ela vai fazer o pão. No meu mundo, eu não faço isso 2 vezes para fazer o pão e nem coloco isso como regra. Por quê? Porque eu não faço isso, então eu não posso recomendar o que eu não faço. Porque eu também não vejo muito sentido. Só tem 2 situações que isso tem um sentido. A primeira situação é, tenho um potinho de fermento e lá tenho 100 gramas. E eu preciso de 10 quilos de fermento para fazer a minha fornada. Porque eu vou fazer pão pra caramba. Preciso de 10 quilos de levain pronto. É lógico que com um potinho de 100 gramas eu não vou conseguir. Então eu vou ter que alimentar algumas vezes sim, até chegar no número final, na massa final que eu preciso de fermento para fazer essa superprodução. Entenderam? Então nesse exemplo eu vou ter inclusive que alimentar mais de 2 vezes, até chegar nos 10 quilos de levain, tá? Isso é o momento que eu acho que você alimenta várias vezes na sequência, tá bom? O outro momento é, eu quero fazer, por exemplo, uma variação. E aí eu tenho uma outra ficha que eu vou mudar a diluição do meu fermento. Nesse momento eu também gosto de fazer 2 vezes. Por quê? Porque quando você tem um potinho, vamos dizer, 1, 2, 3, tá? E aí você quer fazer alguma outra coisa com uma diluição mais concentrada. Você pode, mas eu acho que na primeira vez que você troca, ele não vai estar bem afiado naquela diluição. Aí eu gosto de repetir para ele ficar bem naquela diluição nova. Isso são artifícios que você pode fazer ou não, tá? Pão na geladeira versus pão no sol. Gente, muito bom isso. O que acontece? Muitas pessoas falam que a gente não consegue fermentar um pão na geladeira, que o pão precisa do sol, né? Precisa do quente. Muito engraçado isso. Isso é uma coisa do passado, tá? O pão não precisa estar 100% no calor. Ele não precisa, tá? Tipo, pão do verão, né? A gente entende que quando a gente está na geladeira, a gente alonga o nosso processo. Quando a gente está no calor, no sol, né? Entre aspas, você encurta esse processo. E alguns pães a gente precisa conjugar os 2 momentos, tá? Nem tanto ao sol, nem tanto à terra. Então, é mito que você não, na geladeira não, e tem que ser no sol. Você pode conjugar nenhum nem outro e ninguém está totalmente certo nem totalmente errado, tá? O problema é que a galera do quente, ela condena com todas as forças a geladeira. Ela acha que é estranho, que isso não vai dar certo, que isso é pão ruim. Mas é porque eles são dessa seita aí do pão do verão, entendeu? Do pão do sol. Pão do verão eu acabei de inventar, porque verão remete a sol. Então, assim, a seita do calorzinho, do frio, do quentinho, do morninho, né? Coloque o seu pão num lugar quentinho e espere fermentar por 30 minutos. Nossa, um veneno, né? Como é que você vai comer um pão que fermentou em 30 minutos? Conta pra mim. 30 minutos. Que pão é esse? Tenho medo desse pão. Vocês têm que ter medo também, tá? Porque a galera do sol é assim, a galera do quentinho é o pão que fermenta em 30 minutos, 1 hora. Pô, até me arrepio, né? O que a pessoa vai comer, quanto de fermento levou nesse pão, tá? Então, assim, presta atenção que essas coisas não são coisas para vocês pararem de fazer, tá? Tipo, como é que eu vou fazer o meu pão na geladeira se todo mundo na minha casa fala que eu tenho que fazer meu pão, tá? E é isso que acontece. As pessoas falam que eu tenho que fazer meu pão no quente, eu estou fazendo na geladeira, por isso que está dando errado. Não,
A gente tem momentos e uma maneira de fazer essa abordagem. E a gente precisa entender isso, certo? Preciso de vapor para fazer meu pão? Não. De onde é que vocês tiram essas coisas, gente? Não segue mais isso. Filtra essas coisas assim muito radicais, tá? Não é vapor, a gente não usa para todos os pães, não. Vocês já viram? Eu nunca vi ninguém dar vapor num pão, num croissant. Nunca vi. Croissant é um pão também. A galera dá vapor na pizza? Não dá. Pizza é um pão também. A galera não dá vapor no panetone. A galera não dá vapor no brioche, no pão de forma. Gente, presta atenção. Pães de casca, geralmente a gente dá vapor. Então, olha só. Entende que você não precisa de vapor para fazer tudo, tá? Sem baneton não vou conseguir fazer pão, é verdade? Não, é mentira. Gente, até o Fábio, ele não fala isso, e o Fábio vende Baneton Brasil, tá? Nem o Fábio vai falar isso pra você. E olha que ele vende, ele poderia falar, concorda? Mas ele não faz isso. Você pode fazer um quebra-galho, um improviso, tá? Se tem uma coisa que você pode realmente improvisar, é isso. Ah, mas fica mais bacana com baneton? Fica, ajuda bastante, tá? Principalmente para quem está aprendendo. Tanto o baneton quanto cestos similares, entende? Quando a gente está fazendo num bowl, num pote, num escorredor, a gente acaba sofrendo mais para ver os pontos. Às vezes a gente erra até porque a gente pega umas bacias muito grandes, mas não quer dizer que você não vai fazer, tá? Porque eu tenho muito aluno que faz no pote, faz os cortes com o pote, customiza, dá seu jeito. Por quê? Porque para começar, tudo vale, tá? Só não vale você não ter termômetro e balança, tá bom? A pestana é só com os processos todos mesmo redondinhos? Ou isso é mito? Não, isso é verdade. Por isso que você está aqui no Fogo no Parquinho, porque você precisava ouvir isso, tá? Com a modelagem, vou conseguir melhorar a minha pestana? Gente, realmente tá um problema esse negócio da modelagem e pestana, hein? Vocês ainda acreditam nisso? Olha só, a gente precisa ver o seguinte. Quando vocês estão associando um culpado para a não existência da pestana, isso não vai resolver o seu problema. Você achar que é a sua Gillette, você achar que é porque não estava no baneton, você achar que é porque você fez a modelagem errada, você está querendo encontrar um culpado, tá? Então é muito melhor você rever o seu processo todo, ver se você está controlando suas temperaturas, se o ponto da sua massa estava adequado, se esse forno estava na temperatura boa para você assar aquele pão, tá? Do que você procurar um culpado para a falta da pestana, tá bom? O cesto influencia, já conversamos sobre isso, né? Não preciso falar isso para vocês, certo? Cadê aqui? Fermento biológico é mais eficiente que levain? Fogo no Parquinho. Gente, isso aí é um mito. Por quê? Porque quando vocês falam isso, é como se vocês falassem que fermento biológico 100% das vezes dá certo. E não é isso que temos na vida. Temos muitas pessoas, inclusive eu fui uma delas durante muito tempo, que erram com fermento biológico. Por quê? Porque quando você não sabe os fundamentos são extensíveis para tudo. Inclusive levain. Levain é um tipo de fermento. É um fermento selvagem. Fermento biológico não é. É a fábrica que faz lá, cultiva, isola a espécie, multiplica e vende para nós. O que acontece é o seguinte, ele não é mais eficiente, tá? Ele apenas é um micro-organismo, uma espécie super potente, super trabalhadora, que é fácil da gente, quando usa repetidas vezes, entendendo os fundamentos, você aprende o mecanismo da resposta deste único indivíduo. O fermento natural é uma colônia, é um ecossistema muito sensível, tá? E aí a gente demora mais tempo para capturar tudo que ele oferece e a maneira dele se comunicar com a gente. Logo, o nosso funcionamento como ser humano que manipula os fermentos é mais rápido, o cérebro funciona mais rápido, você concatena ideias e tira conclusões
mais rápido com o fermento biológico. Então, na realidade, você é mais eficiente em atingir os resultados e não o fermento. O fermento não é mágico não, gente. Se fermento biológico fosse mágico, olha, o mundo estava salvo, tá? O mundo estava salvo. Os ingredientes diferentes vão interferir no resultado da minha massa? Sim. Não é mito isso. Principalmente farinha. A farinha interfere. Eu sempre falo para vocês, às vezes, vocês praticam, e aí vocês querem, por exemplo, eu faço meu pão, mas o miolo do meu pão não é branquinho. Tem um povo do miolo branquinho. Muito louco isso, mas tem. Eu queria o meu pão com miolo branquinho. E aí ele fala que tá com a farinha X. Eu falo, amigo, com essa farinha é essa cor. Se você quer miolo branquinho, você vai ter que procurar uma farinha que dê um miolo branquinho. Que a natureza dessa farinha é essa. Então, assim, algumas coisas, vocês sensorialmente, como assim, cor de miolo, caramelização, sabor, os ingredientes vão alterar sim. Por isso que a gente fala que a substituição muitas vezes é nociva, tá? Muitas vezes você quer substituir a manteiga, você vai deixar de ter aquele resultado. E aí você depois fica choramingando que você não teve o resultado. Eu não tenho nada contra o povo vegano. Eu sei que eles ficam para morrer quando tem manteiga na receita. E aí eles querem ter o mesmo resultado no azeite ou nas outras gorduras. Não vai ter, gente. Manteiga é manteiga, certo? Manteiga é manteiga e sempre será manteiga. Então não me leve a mal, né? Mas leite de amêndoas não é leite de vaca. Algumas coisas ficam incrível, fica fantástico. Outras coisas não, né? Creme de leite é uma coisa, creme de leite de castanhas é outra. Então precisamos entender que as coisas não são totalmente, né? Você não pode fazer o intercâmbio, tá? Tempo mínimo de fermentação existe? Gente, fogo no parque total, né? Tempo mínimo de fermentação não existe na sua cabeça se você não estiver entendendo o processo. Como assim? Vamos colocar como exemplo que se eu falar para você, fermente no mínimo 12 horas, eu sei que vocês vão tomar isso como uma regra ao pé da letra, tá? O que você precisa entender é o que está por trás disso. Eu gosto muito, baseado no que eu estudei, de dizer para vocês que uma farinha integral, você precisa de pelo menos 12 horas para conseguir a ação das enzimas, tá? O que foi? Não, você veio com a vassoura. Então, se você fermenta muitas vezes um processo de menos de 12 horas uma farinha integral, eu sei que não fica saudável. Você tem lá as fitases, precisam agir, as enzimas, tá? Então, não faz o pão em 3 horas. Não vai ser legal. Quando vocês me pedem tempo mínimo, eu enxergo isso. Tipo, pãozinho de 3 horas, pãozinho de minuto. Pãozinho de minuto é fatal, né? Mas olha só, presta atenção que tempos mínimos você deve procurar não tempo mínimo, e sim o benefício que você precisa atingir, certo? Lembrando que a observação aqui do exemplo que eu dei do tempo mínimo para uma farinha integral. Então eu pego e coloco aquilo no mínimo também para uma farinha branca e vida que segue, tá bom? O melhorador vai gerar alvéolos? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora a fórmula mágica do alvéolo é melhorador? Não, né? Assim, enterra essa palavra, melhorador, não é bom, tá? Não é bom para ninguém. Entende isso, tá? O tempo do levain vai me dar o tempo de fermentação do meu pão? Eu já vi isso aqui rodando. Olha, você precisa entender que o fermento, o pote do fermento, ele só tem fermento. A sua massa não é um bolão de fermento, certo? Essa ideia é errada. Isso é lógico. O seu pote de fermento tem uma velocidade. Se fosse por causa disso, o seu pão deveria crescer em 4 horas, concorda? Fez sentido? Tipo, o pote do seu fermento duplicou em 4 horas. O seu pão duplica em 4 horas? Gente, precisa entender que as quantidades estão relacionadas, né? O seu pote de fermento é uma realidade. A sua massa é outra realidade. Principalmente se você faz uma massa doce.
com esse fermento natural. Nunca vai ter o tempo do levain igual. Vocês entendem? Então, essas associações são muito pobres. Isso vale a pena dizer, tá? Não tem muito nexo, ok? Então, vamos olhar aqui, que agora encerrou, né? Esse fogo no parque foi um fogo de parque express. Express nada, temos tempo para perguntas aqui. Perguntas abertas, a não ser que eu já tenha visto aqui. Agora, para ler aqui, eu vou ter que tirar, né, gente? Judiação. Aí eu boto óculos para responder. Deixa eu olhar aqui. O evento tá lá, o link no meu perfil, para vocês. Nossa, tô até achando que eu tava no sol com esse óculos. Muito louco. Vamos lá. Falem aqui, sem melhoradores, sem conservantes. É de bom tom, né? Aqui neste canal. Tá? O melhorador geralmente é um sal, tá? Geralmente é um tipo de sal que as pessoas usam, tá? É um tipo de sal no composto químico, assim falando. Vamos lá. O curso vai começar depois do evento do dia 6. O Panifix abre as inscrições no dia 14 de setembro. Vamos prestar atenção, eu sei que tem mais. Tem mais o quê? Isso serve para biológico? Vou botar as perguntas no final, gente. Nanda, como identificar um bom miolo? Falamos aqui, hein? Não é bem fogo no parque isso, né? Fogo no parque são mais mitos. Mas um bom miolo, ele tem que estar macio, fermentado, sem áreas socadas, sabe? Aquela área que você vê que tá pensada. Tipo quando você corta um queijo, né? Não são áreas compactas. Então, o pão é de bom tom que não tem essas áreas compactas, certo? Vamos lá. Sempre tem uma dúvida. Você sempre diz para usar o fermento no pico, mas daí a tendência não é só descer? Ué, mas é lógico. Que assim, você vai usar no pico, mas ele continua trabalhando. Você vai pegar ele no máximo da atividade, mas não quer dizer que ele vai morrer. Ele continua a atividade dele, principalmente que você vai jogar ele numa massa. E aí ele vai começar a multiplicar e fermentar lá também, certo? Assim, na realidade, você tá... Se a gente fosse pelo seu pensamento, o que a gente ia fazer? Alimentei o fermento, já vou usar. Entendeu? Só que aí você não tem população de células para fermentar, população de micro-organismos. O que eu entendo é que você não entendeu que no pico nós temos um exército todo com vontade de trabalhar. Quando você acabou de alimentar o seu fermento, você não tem a mesma quantidade de unidade de células com essa disposição, ok? Então você precisa de um tempo para atingir esse número de pessoas, de células. Ah, muito boa essa daqui, Bruna. Dá para fermentar mais de 24 horas? Dá. Na realidade, você vai ter um processo de fermentação diminuindo e você vai ter mais maturação. Mas você vai continuar tendo um pouquinho de nada de fermentação. Quanto mais frio você trabalhar a sua massa, mais tempo você vai fermentar. Sim, é possível, não é um mito. Vamos lá. Se deixar o fermento na geladeira, se tirar o fermento da geladeira, alimentar e deixar as sobras para multiplicar e fazer o pão, está correto? Se você desejar fazer isso, você pode. O que você precisa entender é que as sobras, sem nada, como é que elas vão multiplicar? Tem um limite. Já pensou nisso? Olha só, se tirar o fermento da geladeira, alimentar e deixar as sobras para multiplicar. A multiplicação, ela tem limite sem alimento. Senão, a gente não precisaria nunca alimentar o fermento. Sempre que a gente pegasse do pote, ele já estaria pronto. Porque ele seria uma eterna sobra que se multiplica. Mas isso tem limite. Não, é verdade que o pão de fermento natural dura apenas 2 dias? Não. Olha só, é fermento natural, né? CFN? Não. O que acontece é o seguinte, alguns produtos que você faz com fermento natural, numa temperatura de 24 e 26, é recomendado que você faça o consumo em 2 dias, principalmente um panetone. Ninguém fica estendendo a validade numa temperatura de 24, 26, 30 graus, não fica. Mas o que você faz? Você geralmente compra esse produto, e se alguém vende, né? E você coloca na geladeira.
É o que as pessoas fazem, depois aquecem ou congelam ou consomem mesmo. Às vezes as pessoas se programam como um panetone para comer em menos tempo, tá? Ou de fatiar e congelar. Tem muita gente que faz isso, certo? É necessário deixar a massa do pão crescer 2 vezes antes de sovar? Não entendi. Vamos lá. Meu pão não tem salto no forno ou só... Peraí. Nananá. Não, Kaique, os anjos são os anjos também são lá do curso. Meu pão não tem salto no forno, porém fica muito gostoso. Acredito. Se você ajustar seu tempo de fermentação... Isso não é um mito. Isso pode acontecer, sim. Nananá. Vamos lá. Fermentação natural. Respondi você, né, Rico? O que vai ter diferente, hein? Não sei. Eu congelo. Como conservar melhor um pão... Não, isso não é... Fogo no parquinho, gente. Vamos lá para os últimos mitos. Lembrando a vocês que quem é novo aqui e deseja aprender a fazer o fermento natural, você precisa assistir à aula. A aula vai começar, o evento vai começar, a imersão Melhor Pão no Mundo, no dia 6, agora domingo. Então você se inscreve, o link está no meu perfil, tá? Eu sei que existe um monte de gente que ensina, mas eu também me disponho a fazer um evento de 1 semana. Vocês têm várias aulas, aula para tirar dúvida, aula ao vivo, aula gravada. Então é uma série de aulas que vocês têm para vocês conseguirem dar os primeiros passos. Muitos de vocês conseguem criar lá no evento, tá? Então sugiro a vocês que estão aí que participem. E o evento é de graça, tá? Sim, e no final do evento, quem deseja faz o curso pago, quem deseja. É porque vocês têm também um mito do cartão de crédito que não passou e alguém vai te cobrar. Não sei de onde é que vocês têm esse mito, tá, gente? Eu nunca tive isso. Vamos lá. Muito bom o fogo. A textura da massa feita com fermento natural é maravilhosa. Sim, quando bem feita. Isso também é um mito. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, só serve pão com fermento natural. Não, gente, calma devagar com a dor, né? A gente tem que entender que o fermento natural não é a garantia de você ter um pão excelente. O que é a garantia é você saber utilizar os fermentos. Você precisa saber utilizar todo e qualquer tipo de fermento. Para isso, você precisa aprender a fermentar uma massa de pão. Quando você aprende o mecanismo de fermentar, você vai fermentar com qualquer fermento. Esse é o negócio. Não é você pegar e achar que você fermenta com levain, você sabe fazer pão. Não. Existe pão com biológico também, entendeu? Tem que saber fermentar de tudo. Vamos lá. O evento ajuda a fazer o pão ou só o fermento? Os dois. Os dois. Já tem estufa. Muito bom, Sandra. Vamos lá. Dá tempo de vocês perguntarem mais um mito. Olha, a primeira vez que a gente tem fogo no parquinho com perguntas de vocês aqui. Gente, deixem os anjinhos em paz. Deixe os anjinhos em paz. Vamos lá. Nanda, posso substituir o fermento natural pelo instantâneo? Isso não é muito um mito, não. Você pode. Na realidade, você não está substituindo. Você vai fazer com fermento biológico. Quando vocês usam a palavra substituir, vocês têm que ter muito cuidado, viu, gente? Eu considero substituir quando você vai colocar uma coisa que é muito parecida. Por isso que eu não gosto de substituir, porque eu não acho que as coisas você tem componentes iguais, certo? Ninguém é igual a ninguém. Nem açúcar refinado é igual a açúcar orgânico. A única coisa que eu falo para vocês nas aulas, que vocês podem trocar e que eu falo para vocês que o benefício que vocês vão perder é o benefício da saúde, é o açúcar, né? Vocês já perceberam? É um dos únicos ingredientes que eu sempre falo para vocês, se você não tem açúcar orgânico, faz com açúcar refinado, mas não é bom.
entendeu? Mas você consegue o mesmo resultado, só não é saudável tanto você usar um açúcar orgânico, principalmente se você está fazendo com seleção de ingredientes, certo? Vamos lá. Lembrem que hoje são mitos, tá? São coisas que vocês escutam na internet e que vocês acham assim, nossa, essa é boa. As bolhas na massa impedem criar a pestana? Não, não impede, tá? O que acontece? Quando você tem bolhas, é porque você está tendo atividade de fermentação, certo? Às vezes você está com uma... Olha só, existe pão que não tem pestana, focaccia é um pão desse. Tem muitas bolhas, concorda? Nesse estilo de pão, quando você consegue mais bolhas, equivale a uma pestana, certo? Então, quando você fala as bolhas interferem no surgimento da pestana, não. Senão você não ia ter um monte de pão que você vê que tem pestana e você parte e tem o miolo todo esburacado, né? Então, é assim, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Tá? Falando em substituição, pode substituir manteiga por banha? Não, manteiga é manteiga, banha é banha. Cebola é cebola, alho é alho, certo? Não pode substituir manteiga por banha. Ah, mas eu ouvi em tal lugar que pode. Não pode. Banha é uma coisa, manteiga é outra. Até o ponto de fusão, de derretimento é outro, o sabor é outro. Um pão que você utiliza banha, notoriamente vai ter outro sabor do pão que você utiliza manteiga, certo? Ninguém faz um brioche com banha. Ninguém faz um panetone com banha. Ninguém faz um croissant com banha, certo? A banha você usa para outros tipos de pão? Usa. Mas você tem que entender que não são ingredientes iguais. Eles não... Ah, mas são gorduras. Sim, mas a banha tem sabor, certo? É diferente de você colocar, por exemplo, uma massa de empadão feita com banha e uma massa de empadão feita com manteiga. Fica gostoso tanto de um jeito quanto de outro, porém você tem resultados diferentes, certo? Tem lugares que você tem resultados gostosos dos dois jeitos. Tô te dando um exemplo com essa gordura, tá? Pão francês, já fiz com azeite, manteiga e banha. E fica diferente, não fica igual, tá? A galera vegana fica pra morrer quando sabe que a padaria faz o pão francês com banha. Porque a maioria das padarias faz com banha, tá? E tem padaria que faz com óleo. Mas é raro uma padaria fazer com azeite, viu? Isso é só na nossa casa. A padaria jamais vai fazer com azeite. Azeite é muito caro para ela jogar no pão francês. De verdade, manteiga também. Isso é só na nossa casinha. No mundo real, as pessoas usam banha e óleo, tá? Ou margarina, tá bom? É verdade. A galera usa margarina. Margarina é barato, gente. Tá? Muito bem. Ah, na verdade, falei pra minha mãe que é vegetariana. Pois é. Eu sei, tem muita gente que não sabia, sabe? Eu posso falar uma coisa? Eu acho que nesse momento a padaria tinha que ser bem transparente, não é? Porque assim, o público que vai deixar de comprar esse pão é um público específico. As pessoas que gostam e não tem essa separação, essa preferência alimentar, não são vegetarianos ou veganos, eles vão continuar comprando. Mas é muito melhor você falar, né, o que você está vendendo. Eu falaria. Se eu usasse, não teria problema nenhum em falar, certo? Vou salvar a nossa aula para vocês, tá? Amanhã temos Divã do Levan, então agora eu vou botar a caixinha para o Divã do Levan, tá? Que são dúvidas do fermento natural, certo? Então escrevam na caixinha. E amanhã às 9 a aula que você entra ao vivo para tirar a sua dúvida. E aí é qualquer assunto. Fermento natural, farinha, forno, paninho, baneton, o que vocês desejarem, tá bom? Então vou salvar a nossa aula aqui, tá? Boa noite para vocês.